Bom dia a todos, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha online, espero que todos estejam bem, com saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hormônios nas plantas. Então, assim como os animais vertebrados e invertebrados possuem hormônios, e esses hormônios falam o que o corpo deles deve fazer, as plantas acontece a mesma coisa. Apesar das plantas não terem sistema nervoso, acontece aí a mesma coisa com os hormônios das plantas. No entanto, como planta não tem sistema nervoso, esses hormônios eles agem de acordo aí com a mudança do ambiente ou de acordo com o ciclo de vida da planta. Esses hormônios nos vegetais, nas plantas, são chamados também de fito-hormônios. Fito vem de planta, mônios vem de hormônios. Então, fitormônios. Então, fito-hormônios são hormônios das plantas. Bom, primeiro hormônio que nós vamos falar aí são auxinas. Auxinas são hormônios que possibilitam o crescimento da planta. Bom, esse hormônio, auxinas, ele foi descoberto por um cientista suíço chamado de Fritz Wendt. Esse cientista, Fritz Wendt, ele percebeu, estudando aveia, para quem não sabe aí, é parente aí do arroz, da mesma família aí do arroz, do trigo, tá? A aveia, ele foi estudando essa aveia e ele percebeu que, tirando uma partezinha do topo ali da planta, ela parava de crescer. Mas por que isso acontecia? Então ele foi estudando e ele chegou à conclusão que no topo ali dessa planta existia esse hormônio auxina. Então quando ele cortava, esse hormônio deixava de existir, porque ele tirava esse hormônio junto com o topo da planta. E a planta parava de crescer. Então ele descobriu assim, com esses estudos, a existência desse hormônio, auxinas, tá? E a auxina, então, descobriu-se mais tarde, com mais estudos, que essa auxina não fica só no topo da planta ou no topo do caule. Também é possível encontrar, por exemplo, nas raízes, ok? Então, essas auxinas não são encontradas apenas aí no topo do caule da planta. Ela também é encontrada em folhas jovens, no embrião de plantas novas. Então, conforme eles estudaram esse hormônio, eles viram que esse hormônio é muito importante para a planta. Tanto é que hoje em dia já vende esse hormônio para os agricultores jogarem na planta. Então é um hormônio aí vendido comercialmente, o produtor compra e joga na planta. O que ele ganha com isso? Por exemplo, se você aplicar esse hormônio sobre a planta que você tem interesse, ela se torna mais forte e as plantas daninhas deixam de vencer a competição. O que essas plantas daninhas fazem? Elas competem com as plantas do seu interesse por alimento. Essas plantas daninhas, então, o produtor quer que elas morrem, quer que elas desapareçam. Com a aplicação desse hormônio na planta, ela consegue aí se tornar mais forte, mais resistente. Além disso, se você aplicar esse hormônio nos frutos, esse hormônio retarda a maturação do fruto. Então ele fica ali, demora mais para ele ficar velho. Além disso, se você colocar nas folhas, nas flores, né? As flores ficam mais bonitas. Além disso, se você colocar nas mudas da planta, estimula aí a formação de raiz. Então tem muitas vantagens. Mas a principal delas, a mais marcante, é o crescimento. Auxilia aí no crescimento da planta, ok? Bom, outro hormônio que nós vamos falar também são as giberelinas. O que são essas giberelinas? Estudiosos lá no Japão, pesquisadores, perceberam que existia ali uma planta
que ela tinha um crescimento muito exagerado e o caule dela ia crescendo, crescendo, crescendo exageradamente até quebrar. Então eles foram estudando por que isso está acontecendo. Descobriram que esse hormônio giberelina, ele faz com que o caule da planta cresça. Então é um hormônio que atua sobre o caule, fazendo ele crescer muito. E as plantas que são muito pequenas, elas têm pouco desse hormônio, por isso que elas são ali muito pequenas. Então esse hormônio giberelina, ele faz o caule crescer muito. Então o caule vai crescendo e afinando e a planta vai se desenvolvendo, ok? Bom, mas além do alongamento do caule, as giberelinas também fazem a germinação de sementes e atuam também na produção e no desenvolvimento aí dos frutos e das flores também. Bom, outro hormônio que nós vamos conhecer também são as citocinas. O que fazem essas citocinas, pessoal? Primeiro, elas fazem as células da planta se desenvolverem bastante. Com isso, com a célula da planta desenvolvendo muito, se multiplicando muito, a planta cresce, retarda o envelhecimento de folhas. Então, a principal função das citocinas é a multiplicação da célula da planta. E com isso, a planta tem aí crescimento, a planta tem produção de flores, de frutos. E uma coisa bem legal também é que retarda aí o envelhecimento das folhas da planta. Bom, outro hormônio que nós vamos estudar também é o ácido abscísico. Não sei se eu falei certo aí, que é um nome meio complicado, mas é ácido abscísico. Agora falei certo. Esse ácido abscísico, ele foi descoberto através de estudos. Existem algumas árvores, como vocês sabem, no Canadá, que no outono as folhas delas caem todas. E eles estavam estudando por que isso acontecia. E aí, com esse estudo, eles descobriram esse hormônio. No entanto, olha que interessante. Eles descobriram esse hormônio, só que esse hormônio não tinha relação, não tinha influência ali na queda de folhas de planta. Mas ele tinha outra função importante. Então eles estavam procurando uma coisa, acabaram descobrindo outra, né? Esse hormônio, o ácido abscísico, ele é muito importante. Por quê, pessoal? Então, o ácido abscísico, ele é muito importante, por quê? Porque ele interrompe o crescimento da planta. Então, ele faz com que a planta pare de crescer em algumas estações do ano. Então, esse ácido abscísico, o mais importante dele é que ele interrompe aí o crescimento da planta. Ele tem várias funções, mas a principal é essa, ele interrompe o crescimento. Ácido abscísico interrompe o crescimento da planta. Bom, mas o último hormônio que nós vamos estudar na planta é o etileno. O que o etileno faz? O etileno, ele promove o amadurecimento do fruto. Então, a planta, ela produz esse hormônio quando ela está em algumas situações especiais. E esse hormônio faz com que a planta aí amadureça bem rápido. E, por exemplo, por que eles falam quando uma maçã está podre, amadurece todo o resto, estraga? Uma batata podre estraga todo o resto das batatas. Por quê? A batata podre, ela produz tanto etileno que esse etileno estraga todas as outras. Então, o etileno serve para isso, para amadurecer o fruto, ok? Quando você embrulha uma planta num jornal, por exemplo, ela produz etileno também. E ela produz etileno também quando ela é danificada por alguma coisa, quando ela sofre uma lesão. Então, se você pegar uma fruta e cortar ela, essa fruta vai amadurecer, porque ela sofreu uma lesão e com isso vai produzir bastante etileno. Então, o que é importante aí para vocês gravarem na cabecinha? O etileno, a principal função dele é o amadurecimento da fruta. Quanto mais etileno, mais a planta vai amadurecer. Ela produz o etileno quando ela é cortada, quando está o tempo muito seco, ela também produz etileno, que amadurece rápido os frutos. E também
o etileno acontece quando está numa temperatura muito alta. Então, se tiver muito calor, ela produz etileno. E a função do etileno, amadurecimento dos frutos. Bom, pessoal, anotem aí, então, as questões que vocês devem fazer hoje. Anotem aí. Desafio da página 46, tem duas questõezinhas, anotaram? Página 48, que tem um textinho pequeno e tem aí questõezinhas. Então, questões também da página 48. Anotem também questões da página 49, 50 e 51. Anotaram? Essa foi a nossa aulinha de hoje, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me perguntem. Beijos, abraços, fiquem todos com Deus.